ontem. Ontem nós tivemos aqui o encontro do assunto que o irmão tinha solicitado que a gente trouxesse em pauta. Aí fizemos algumas referências bíblicas. Os irmãos leram ontem alguns versículos sobre a questão do Pentecostes. Pentecostes relacionado na pessoa do Espírito Santo. E daí nós falamos, lembrando que Deus é um só, e em dados momentos relatado na Bíblia e no transcorrer da história da humanidade, ele aparece Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um só. Só concernente a sua atuação e a sua comunicação com o ser humano e o ser humano com Deus. Quando Jesus, que é o Verbo encarnado, ele se apresenta como Deus. Depois ele fala em João 14:26, fazendo referência que tudo aquilo que ele tinha ensinado até aquele exato momento para os discípulos, aqueles que estavam juntos, e os demais que escutaram a sua voz e entenderam a sua mensagem no caminho, que havia de vir o Espírito Santo, que era a promessa de Deus por intermédio da pessoa dele, mas que era necessário que tudo aquilo que estava para acontecer, que era a sua morte de cruz e a sua ressurreição, para que cumprisse aquilo que estava escrito referente à pessoa de Cristo. Depois ele diz para que eles ficassem em Jerusalém. Lucas, ele faz uma referência, Lucas escreve em 24:49, para que dos altos eles fossem revestidos de poder. E depois em Atos 1:8 ele também sugestiona para que eles, quando recebessem esse Espírito Santo, fossem testemunhas, a começar por Jerusalém, Cafarnaum, Samaria e até os confins das terras, aonde eles pudessem ir, fossem testemunhas da pessoa de Cristo. Mas aí nós fizemos referência, irmão Celso, foi lido alguns versículos da passagem bíblica da antiga aliança, da nova aliança, que essa pessoa, o Espírito Santo, quando há narrativa em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no primeiro capítulo, no verso 2, ele pairava sobre as águas. Depois, mais adiante, há uma referência que Moisés recebera a manifestação do Espírito Santo sobre ele, e que ele estava cansado, sobrecarregado nas obrigações, nas tarefas, nas responsabilidades com aquele povo que estava murmurando e atravessando o deserto. E foi dado 70 anciões que apresentassem a ele com condições de ajudá-lo. Daí a manifestação da glória de Deus sobre a vida dele, para que repartido um pouco daquela unção que estava sobre ele para sobre os 70. Depois Eldade e Meldade continuam profetizando no arraial. Não diz a mensagem o que ele estava profetizando e o que aconteceu depois sobre a vida deles. Samuel faz uma narrativa também para Saul, que é onde ele estava procurando os animais que estavam perdidos, extraviados, que ele ia receber o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é o Espírito Santo, e ele ia profetizar junto com os profetas. Nós temos a mensagem do Espírito Santo em todas as passagens. Então ele sempre transcendeu o tempo e a história. Aí Joel 2:28 profetiza também que chegaria um tempo que seria derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne, e que os velhos teriam sonhos e os jovens iam profetizar, teriam visões, todas essas narrativas. Depois, quando Jesus comissiona os 12 apóstolos, está registrado em Mateus 10, Lucas 9, Marcos 6, Jesus também coloca sobre cada um deles essa porção do Espírito Santo, para que eles fossem, com a autoridade que era dada por Jesus,
que eles iriam expulsar demônios e curar os enfermos. Iriam pregar a palavra, dar o bom testemunho daquilo que eles tinham visto, presenciado e participado junto com Jesus. Eles iam no caminho. Não era para invadir casas, não era para ser um importuno, ficar insistindo, não. Se as pessoas aceitassem com gentilezas, abrissem a porta da casa e assim entrassem, ou se fosse no caminho, parassem e conversassem, eles falariam do Evangelho da Graça. Não seriam importuno, não entrariam à força e não ficariam lá importunando as pessoas. Olha, você tem que ouvir, você tem que vir. Não. É tudo com mansidão. Até mesmo se fala que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus que a pessoa ouve e entende. Então tudo isso que nós narramos ontem. Mas aí acontece o Pentecostes em Atos 2, quando esses que ouviram a voz de Cristo nas narrativas, nos evangelhos, fala, né, para eles, ele fala, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram e entenderam aquela mensagem. E daí eles estavam reunidos, até preocupados com muitas coisas, porque estavam sendo perseguidos cristãos, Jesus tinha sido morto, tinha sido ressuscitado, e havia divergências de opiniões relativas a isto. Aqueles que não aceitavam a ressurreição queriam perseguir os cristãos porque vocês forjaram, os soldados foram subornados e que guardavam a tumba. Então todas essas narrativas aconteceram e eles se reuniram no cenáculo do templo e ficaram ali. E essa data acontece na semana que os judeus fazem as suas festas. Daí nós voltamos lá na antiga aliança sobre a questão da festa da Páscoa, que nós já falamos sobre a questão da passagem do Mar Vermelho, Pasque, passagem, passagem. Daí eles fazem uma festa porque saíram do cativeiro, agora nós estamos livres, e vão fazer uma festa que é a festa da Páscoa. Quando eles começam a festa da Páscoa, eles fazem também a festa das primícias, as festas das colheitas. E na festa das colheitas, nas festas das primícias, eles fazem uma festa que começa um dia após a Páscoa e vai por 7 semanas, que dá 49 dias. E quando fecha o 50º dia, eles fazem mais uma festa, que é a festa do Pentecostes. Festa do Pentecostes, Penta, 5. Pentecostes, 50º, 50 dias após a Páscoa. E quando Jesus, então, é morto, ressurge dos mortos no dia da Páscoa, para mostrar que Ele é que deu a vida, Ele é a nova vida, é a passagem da vida, da morte para a vida. E é passando dessa data, quando acontece aquele vento intempestuoso que cai, que vem do céu, como labaredas de fogo, e enche aquele lugar da glória de Deus, é no dia de Pentecostes, que dá relativamente no 50º dia após a ressurreição de Cristo, para mostrar para a humanidade que Ele é a primícia e que Ele é o bom fruto dessa colheita. Então quem estava com o coração aberto, com o coração sincero, recebeu aquela graça do Advento, do Espírito Santo. Mas aí eu também fiz menção ontem, quero compartilhar com vocês, vento, pneuma, vento, pneuma, pulmão, vento tempestuoso, é um vento, foi um sopro. Como eles estavam buscando algo que era mistério para eles, e quando eles receberam esse mistério, encheu o ser deles de amor e de esperança, e alegria e fé, amor e gratidão, eles começaram a falar em línguas estranhas. E essas línguas estranhas, aquelas pessoas que estavam de fora e não estavam participando dessa festa, porque o Pentecostes é uma festa com Deus, eles chamaram eles que eles estavam tudo bêbados, estavam embriagados, estavam de ressaca. Daí a hora era 9 horas da manhã. Só que os outros que não falavam as línguas deles, que eram estranhos um para os outros, viram aqueles que não tinham estudo de falar uma língua que era dele. Vamos supor, tinha ali o romano, que falava o latim, e escutou os judeus falando latim.
E daí se entenderam. E tinha o aramaico e tinha o hebraico. E daí eles falavam o grego. E o grego entendia o que eles falavam. Então, eles entenderam o que um outro falava. Havia a comunicação. A língua estranha estava sendo entendida por aqueles das línguas estranhas que falavam, porque eles tinham um dialeto diferente um do outro. Havia entendimento. Diferentemente, né, você volta lá em Gênesis, em capítulo 11, que a ignorância do homem, porque nós sempre dizemos e falamos que ainda existe esse processo da ignorância espiritual em várias pessoas hoje no século XXI, e quando nós fazemos narrativas sociais do homem, do comportamento com as suas necessidades básicas de ter um lar, ter uma casa, ter um trabalho, que temos pessoas que moram debaixo de ponte, que moram dentro de caverna, dentro de buraco. Naquela época, viver assim era normal, porque a habitação não existia saneamento básico, não existia um planejamento, então eles viviam nas suas condições precárias, eram homens tipo das cavernas. Mas no seu entendimento eles queriam buscar a Deus, no seu entendimento precário. Mas hoje, passado o tempo, nós temos todas as informações, toda a ciência, toda a tecnologia, e a graça ela permanece sempre, ela já foi imutável. O Espírito Santo acompanha o povo, a nação e a história, e ele não mudou nunca. É o comportamento nosso em relação a Deus que tem que mudar. Entender, abrir o coração, abrir a mente, para que ele realmente faça morada e mude a nossa situação e mude a nossa história para o bem. Então isso vem acontecendo, aconteceu e acontecerá sempre. Não é aquele movimento que fazem, lembrei, vocês olham no vídeo ali, que nós já gravamos a parte 1, de chamar para frente quem quer receber, como se ele tivesse ele. Tá, mas em Atos 8:14 fala que Pedro e João foram lá e impuseram as mãos. Eles disseram, nós vamos lá impor as mãos sobre aqueles que Filipe já pregou em Samaria, para que ele também receba o Espírito Santo como nós temos. Porque eles tinham na sua consciência, na sua concepção de que eu andei com Cristo, eu recebi a virtude está em mim e eu quero repartir com você. Aquele que recebe, aquele que tem essa atenção de receber, não é por intermédio de um ente, é porque Deus o quer que ele receba. Porque pecadores todos nós somos. O santo é o Espírito que habita na pessoa. Nós todos somos pecadores. Mas aí com a pessoa que está com aquela necessidade, está com aquela vontade, e espelha-se que naquela pessoa ele vai receber, ele pode até receber. Mas o falar a língua estranha não é o necessário, não é a confirmação do batismo do Espírito Santo que muitos pentecostais, que dizem-se pentecostais, que acham que o pentecostais é o fogo, eu sou de fogo, eu sou do fogo. Não é por aí. O que tem que acontecer com as pessoas, com todos nós, com aqueles que se dizem pentecostais, é queimar o seu coração. Porque quando Jesus está chegando com Nicodemos, João 3, diz para ele, tu tem que nascer da água e do Espírito. João Batista fala, vem vindo um aí que eu não sou digno de atar as sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. O fogo é para queimar todas as impurezas, todas as maldades, para transformar a pessoa. E também lembrei ontem falando que todos nós, do sopro, do fôlego de vida que Deus deu também o seu Espírito para todas as pessoas. Está dentro de cada um. Muitos estão adormecidos, mas é uma chama que está queimando. Mas quando essa graça, essa palavra entra, quando esse evangelho de amor puro e simples entra no coração do homem e da mulher, é como o vento que sopra. A palavra de Deus, o sopro de Deus, a boca de Deus, soprando em nossos corações, vai incendiar aquilo que estava talvez um pouco apagado, que é o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, e vai irradiar em nosso ser e vai queimar aquilo que tem que ser queimado. Não é o pular, não é o saltar, não é o derrubar, não é o fazer o reteté, os pezinhos de fogo que fala, sai correndo para lá do tempo, não é isso aí. O Espírito Santo é manso. Até o símbolo se coloca como o símbolo de uma pomba. Tu bateu, a pomba bate asinhas e vai embora. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, para que a gente tenha esse entendimento mais
dando essa introdução da narrativa, fazer ficar o som ali que parou. Ficou algumas coisas que nós ainda não lemos ontem, para que hoje a gente compartilhasse desse texto. Eu vou pedir para o irmão Celso ali, Mateus 7 e 15. A irmã Rose já pode procurar, enquanto o irmão Celso procura Mateus 7 e 15. A irmã Rose lá já vai em Atos 8 e 18. Era uma Bíblia pequenininha aqui pra mim. Pra me encarregar na minha bolsa, que eu gosto de ler no ônibus. Essa aqui eu comprei numa livraria evangélica. Ela é bem completa. Mateus 7 e 15. E a irmã já procura lá Atos 8 e 18. Daí você pode ler, irmão. Mateus 7,15. E vai até o 22. Até o 22. 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pode ler o 23 também. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vou resumir isso aqui bem rápido, para que tenhamos a compreensão e é fácil de entender. Quem recebe a virtude do Espírito Santo tem que produzir bons frutos. Se não produzir bons frutos, não está concernente a graça recebida da parte de Deus. Aqui está dizendo: pelos frutos se conhece a sua procedência, de onde vem, da árvore. Que árvore é esta? De onde vem? Por isso que ele faz aquela narrativa em João 15, João escreve em João 15, que ele é a videira. Quem está nele produz bons frutos. E a outra questão que ele fala é daqueles que falam Senhor, Senhor, batem no peito, se autodenominam que estão servindo, que estão fazendo, que estão usando o nome dele até, usando até os textos, usando o nome de Deus, e dirão naquele dia, se encontrarão com ele naquele dia, dizendo que profetizaram, eles falaram profecias no nome dele. No nome de Cristo expulsaram até os demônios. No teu nome fizemos muitas maravilhas. Estamos blasfemando contra o Espírito Santo, porque aqui diz que Cristo diz que não vos conheci. Então pela árvore se conhece quem. Então por isso que não é para ir atrás de qualquer um que diz que é, mas não é. Se identifica pelo fruto que ele produz. Isso aqui não é concernente a fruto.
Porque ele aqui está caracterizado como ele é um falso. Deus tem todo o poder. O adversário também tem. Ele tem as magias. Tem os engodos. Ele engana. Então muitos vão atrás de Deus mágico. Vão atrás de ilusionismo. E não tem nada a ver com o poder de Deus. E esses camaradas fazem isso. Se encontrarão com o Senhor. E Jesus lançará em rosto: eu não vos conheço. Eu não tenho parte contigo. Vocês fizeram usando meu nome, mas sem a minha permissão. A irmã pode ler agora lá no Atos 8 e 18. Versículo 18. É. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pode ler o 20 também, irmã. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus te alcança por dinheiro. Mais uma pessoa aqui que está correndo atrás, que ele vê a manifestação do poder de Deus sobre duas pessoas que estavam e andavam com Cristo e continuavam com a virtude do Espírito Santo sobre a vida deles, e aqueles que receberam pela imposição das mãos, eles receberam a virtude do Espírito Santo. Não necessariamente tem que ser pela imposição das mãos. Depois nós vamos ver outra narrativa em Atos 10, que já mencionamos ontem, mas vamos lembrá-los, só para que vocês tenham esse discernimento. Que quando estava pregando a palavra na família de Cornélio, ele não terminou a pregação, todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui houve a necessidade, porque eles disseram: nós vamos lá, para que eles também recebam essa virtude. E essa pessoa que estava ali passando, esse tal de Simão, que é o nome que é dado para ele, eu também quero isto. Por quê? Ele estava ambicionando ganhar dinheiro. Eu vou pagar tanto, mas depois eu vou recuperar esse valor e vou ganhar mais, porque eu vou me tornar um mágico. Porque ele associou isso à magia. Porque ele estava envolvido com magias. E o Deus que nós servimos não é esse Deus mágico de vara de condão, não é uma fada, um fado, não é. É um Deus de amor. Ele opera por amor. O maior poder que ele opera em cada um de nós, em cada pessoa que entende isso, que fica cheio do seu Espírito Santo, ele fica cheio do amor. Porque a pessoa que diz que tem o Espírito Santo e não tiver o amor, alguma coisa está errada. É que está ambicionando ganhar dinheiro. E com o dinheiro ele tentou comprar alguma coisa que não se ganha e não se adquire com dinheiro. É de uma outra forma. É com um coração sincero e puro, ouvindo e entendendo a palavra do Evangelho segundo Jesus Cristo. Vou pedir que tu leia agora Atos 19, verso 13. 13 até o 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos
fugiam daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém. Mais uma questão aqui, mais um fato, mais uma narrativa de que Paulo, estando em Éfeso, expulsando espíritos malignos que estavam nas pessoas, e estes que eram filhos de Seva, um religioso, sacerdote, é um religioso, usaram o nome de Paulo por Jesus, usando o nome de Jesus que Paulo que prega, e conjuro-vos para que deixe esse corpo. As pessoas que estavam ali perto com espíritos malignos, que eles também viram que estavam, porque Paulo fizera, por intermédio da graça que estava sobre ele, de expulsar aqueles espíritos malignos. O Espírito Santo, com Paulo, agiu na vida da pessoa e libertou. Estes, vendo, também queriam fazer, para ser notados e tornar-se pessoas públicas, reconhecidas na sociedade. Daí o próprio espírito maligno que estava num desses falou pela boca daquele que era escravo, que era uma pessoa escrava doente, um espírito maligno. Diz: Paulo nós conhecemos e sabemos quem ele é, e é Jesus a quem ele prega, mas vocês nós não conhecemos. O espírito, através, usando o corpo dessa pessoa, saltou e deu uma tunda nos dois. Ele, um só, deu um laço nos dois. E o nome do Senhor foi engrandecido, porque quem estava com a unção do Espírito Santo era Paulo. Então, as narrativas que a gente traz hoje, em relação aos frutos do Espírito, em relação a quem busca isso de uma forma totalmente equivocada, eu quero para me aparecer. Eu quero porque eu quero ganhar alguma vantagem sobre isto. Eu estou fazendo sinais e prodígios em nome de Jesus. Eu estou sendo notado. O meu local que eu estou frequentando, que estou fazendo isso, está ficando notado. Há propaganda na rua e as pessoas estão vindo até mim porque isso está acontecendo aqui. E vai chegar lá o momento que Jesus vai ter um encontro. Vai ter um encontro, nós todos vamos ter um encontro com o Senhor. E Ele vai dizer: vocês fizeram, usaram o meu nome, mas eu não vos conheço. Porque o coração sincero, mesmo que não seja sincero, que seja hostil, que seja enganoso, para o Senhor é tudo patente. Para nós, muitas vezes, que às vezes não tem um discernimento, por isso que Jesus faz uma narrativa e lembra que pelos frutos tu conheces. Então, Ciclano, Beltrano, dentro do ambiente é assim. Mas e fora desse ambiente, como é que ele é? Por que ele está manifestando esse aspecto que fala: venha ser batizado, venha encher-se do Espírito Santo, fale em línguas, fale em mistério, diz glória, 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 até a pessoa ficar impulsionada pela emoção e sente-se, talvez no ambiente, ele fica chocado, porque só ele não está recebendo aquilo que os outros estão recebendo, mas na verdade não estão recebendo nada. Na verdade é somente uma indução, é somente uma sugestão emotiva, para que alguém veja: ele está cheio, né? E de repente nessas questões, por causa desses ambientes que as pessoas estão, serão consideradas mais por aqueles que são os seus líderes, de estar dentro de uma função específica, de ganhar algum cargo, porque estão almejando cargos, porque acha que Deus está preocupado com isso. É o homem que está com isso preocupado. A produção do Espírito da Graça que habita no ser humano, ele não precisa estar fazendo esses escândalos, porque o Senhor, nosso Deus, não é um Deus de escândalo. É um Senhor humilde, que Jesus desceu do seu trono de glória, deixou para humilhar essa terra, para mostrar que quem se torna
com ele no caminho humilde, será glorificado junto com o Pai.